Guilherme de Oliveira Martins é convidado neste Hora Económico. Guilherme, olá. Olhamos então para este Eurogrupo que mais uma vez não produziu qualquer espécie de acordo. Aquilo que parece ter impedido desta vez foi sobretudo o Fundo Monetário Internacional, que esta semana chegou a dizer que se a Grécia quisesse sair do euro, que apoiava uma saída. Como é que interpretas este agravar de tom e de posição por parte do Fundo? Bem, em primeiro lugar temos de perceber que, antes de falarmos do fundo, há estratégia política de parte a parte. Isto não é um problema técnico, nós já percebemos, não é aqui uma questão técnica, as propostas de fundo, no fundo perceber qual é que é o alcance das propostas, não é isso que está em causa, é um problema político. Por um lado, o governo grego tenta justificar-se perante o Parlamento grego, porque diz que tem que haver alguma mudança, e por outro, o BCE, a União Europeia e o próprio FMI, portanto, parcialmente, já lá vamos à situação particular, exigem que as novas medidas que têm que ser aprovadas têm que ser cumpridas. Portanto, há aqui um esforço de compromisso parte a parte e um jogo do gato e do rato próprio desta estratégia política. Quando olhamos para o FMI é o ator que está mais distanciado de todo este processo. E mesmo dizendo que, hipoteticamente, há aqui uma hipótese de saída e que apoia esta hipótese de saída, isto não quer significar que isso se concretize. Isto apenas vem evidenciar a posição do FMI nesta mesa de negociações, que é a posição mais distante possível. Eu penso que é isso. Guilherme, mas de alguma forma chegámos a este dia de hoje com uma proposta que parecia mais credível, com a Grécia a falar em aumentos de impostos, em cortes ou alterações, melhor dito, nas reformas, eventualmente com cortes para as mais elevadas. Surpreendeu-te que perante uma proposta que parecia animar pelo menos os líderes políticos, e Angela Merkel saudou essas propostas, ficaste surpreendido de repente voltarem para trás? Percebe-se que estas medidas de aumento de impostos e os cortes são medidas consistentes, mas o problema é o histórico grego. O histórico do governo grego não é muito favorável. É um histórico de incumprimento e é um histórico reputacional. E, portanto, mesmo que essas medidas sejam aplaudidas, o que é facto é que, do ponto de vista prático, não conseguimos ver se vão ser cumpridas. Mas isso provavelmente acontecerá com quaisquer medidas que a Grécia venha a prometer, se for o argumento da reputação. Mas é porque a Grécia também se colocou numa posição frágil. O governo grego, atualmente, pode até ter uma boa intenção, quer apresentar mudança e pode até ser bem intencionado. O problema é o histórico todo. Os últimos 3 anos também não são favoráveis a construção de uma reputação sólida. E por isso é que há medidas prévias, por isso é que tem que haver construção de parte a parte, e há este distanciamento que eu penso que vai chegar, apesar de tudo, vai chegar a um bom porto, mas há este distanciamento por ambos os lados por diferentes razões. O próprio Syriza, a própria divisão do Syriza, o governo grego tem que gerir esta divisão no Syriza. E, portanto, estes afastamentos de parte a parte vão encontrar, espero eu, uma solução viável, mas essa solução viável pressupõe factos, existência de factos e existência de que há cumprimento à vista. Guilherme, há aqui outra diferença de tom realmente entre o FMI e os parceiros europeus. O FMI esta semana disse que a Europa era demasiado clemente com a Grécia e que devia ser mais exigente relativamente ao cumprimento das metas. Está-se aqui a configurar, de facto, um caldo para que o Fundo Monetário Internacional, que não tem um histórico de deixar os países incumprirem, exceto países como a Somália, por exemplo, está-se aqui a configurar um contexto para o FMI dizer, bom, então eu não quero mais, trocamos a dívida que a Grécia tem junto ao FMI por dívida da Europa e afasta-se deste cenário. Há quem diga que Christine Lagarde já está a pensar na reeleição, na sua própria reeleição para o ano e menos na Grécia. Bem, em primeiro lugar, temos que perceber que o FMI, em qualquer mesa de negociações, ressalvando alguns casos excepcionais, como já vão ser referidos, é muito tolerante. É a parte mais tolerante, mesmo na Troika, mesmo quando olhamos para o caso português. Dentro do trio, o FMI foi sempre muito mais tolerante, aceitou sempre medidas e a própria margem de cumprimento e de incumprimento, o FMI sempre foi tolerante. E, portanto, por um lado, temos que perceber isso.
Por outro, a leitura que eu faço deste afastamento ou deste distanciamento por parte do FMI é que, no fundo, é um problema exclusivamente europeu. Nós estamos perante uma questão, e o FMI já percebeu que essa questão é resolvível, é uma questão política de parte a parte dentro dos atores europeus, e que o FMI até consegue vislumbrar, independentemente do calendário de Lagarde, enfim, futuro. É um projeto europeu, é o projeto europeu que está em causa e sendo um projeto europeu, o FMI provavelmente enfim, é uma carta estranha no meio de todo esse processo. E por isso é que as declarações e o próprio posicionamento político do FMI neste quadro até podem parecer estranhas, até podem parecer permissivas. E não são. As declarações e a própria posição do FMI aqui é uma posição de encostar à parede ambos os lados, Europa e Grécia, para dizer, decidam-se, por favor, não sejam crianças. Aliás, utilizando a expressão dos adultos na sala, resolvam o problema entre as partes sem intervenção. É uma posição que pode parecer tolerante, mas é restritiva. Quem impôs aqui questões mais do lado da despesa e não apenas do lado dos impostos foi o próprio Fundo Monetário Internacional. E há também a questão da temporalidade da execução das medidas, porque a Grécia queria implementá-las a partir de outubro e o FMI exige que seja implementado já a partir do dia 1 de julho. Isto tem a ver com justamente aquilo que falavas no início, com a questão da reputação, este histórico que a Grécia criou de aceitar medidas, mas que depois acaba por não implementar. É tal reputação, é tal esforço de reputação. Há aqui. Mas eu, apesar de tudo, quando eu olho para esta posição restritiva do FMI, é uma posição para apontar um caminho de solução. E nós conseguimos ver, à medida que os dias vão passando, que este extremar pode ter um desfecho positivo. E eu consigo ver esse desfecho, enfim, apesar. Hoje não temos decisão nenhuma, enfim, hoje não há decisão nenhuma, mas eu consigo perceber que o próprio governo grego também, quando nós olhamos a semana passada e quando vemos o próprio Varoufakis, quando divulgou o discurso, enfim, a intervenção e as medidas, quando nós vemos as medidas por si só, e um leitor médio, quando olha para essas medidas, vê que as medidas não são para ser concretizadas, são medidas vazias, são medidas que, apesar... É uma carta de intenções. É uma carta de intenções que passa pelo combate à fraude e pelo esforço do governo grego em implementar um conjunto de medidas, mas são medidas que nós já conhecemos do histórico, são medidas que nos últimos 3 anos têm vindo a ser apresentadas, não de forma conjugada, como o governo grego agora faz, mas parcelar. E, portanto, este vazio de conteúdo, o governo grego, isto não é favorável à reputação. O que é favorável é que o governo tem que mostrar que está disposto a tomar estas medidas e não apenas apresentar uma lista delas ou um cumular de esforços feitos nos últimos 3 anos. Guilherme, provavelmente sabe, e a confirmar-se um bocadinho no sentido daquilo que estás a dizer, que há de facto um acordo entre as partes. Os Estados Unidos também já se envolveram nesta matéria de uma forma mais determinada e mais visível para que seja possível chegar a um acordo. O que é que vai ser o dia a seguir para a Grécia? Porque na realidade o que acontece é que eventualmente o dinheiro chega à Grécia, a Grécia paga as suas dívidas ou parte das suas dívidas agora, mas é uma Grécia que vai estar provavelmente sem potencial para captar investimento estrangeiro, é uma Grécia que tem as finanças públicas destruídas, a economia a crashar. Como é que se volta a pôr a Grécia ou na linha da Europa ou separou-se aqui no fundo uma Europa, ou concretiza-se aqui uma Europa a 2 velocidades? Não, a 2 velocidades não. A 2 velocidades não, pelo menos não consigo ainda ver, porque quando nós falamos da Europa, eu pelo menos entendo que a Europa a 2 velocidades pressupõe aqui paridades diferentes ou um esforço de construção de um câmbio fixo que se mantém e, portanto, a moeda continua a ter o mesmo valor. Eu veria de outra forma. O dia seguinte, a Grécia, evidentemente que tem que ser mais ativa. Se não for ativa, nós vamos... daqui a 3, 4 meses vamos ter exatamente o mesmo problema. Portanto, se a Grécia não participar ativamente nas reformas a que se propõe, em 3 ou 4 meses vai estar na mesma situação e vai agravar. E, portanto, vamos estar outra vez nesta novela mais rapidamente do que pensamos. Portanto, é o primeiro ponto. Segundo ponto,
Se a Grécia se demonstrar ativa, evidentemente que tem que haver um esforço de cooperação europeia, de solidariedade europeia, que também é a segunda chave deste problema. E se a solidariedade europeia for apenas pontual, numa ajuda apenas para a obtenção deste acordo e no dia seguinte não demonstrar qualquer intenção de implementar outras medidas que sejam ativas, medidas de crescimento, medidas de desenvolvimento, evidentemente que a Grécia vai estar outra vez isolada e volta à estaca zero. Portanto, nós temos aqui dois planos ativos. Por isso é que nós, neste processo negocial, vemos dois lados que estão separados, o lado grego e o lado europeu, mas na realidade o dia seguinte também pressupõe que os dois lados sejam ativos. E vamos ver. Eu esperaria que que o lado mais ativo não seja o lado grego. O lado mais ativo terá de ser o lado europeu. Porque se a obtenção de um acordo para a solução grega será uma vitória da Europa, mas uma vitória da Europa não pode ser uma vitória da Europa apenas na hora da obtenção do acordo. Tem que ser uma vitória, tem que demonstrar passos futuros, e esses passos futuros, essa estratégia de crescimento e de desenvolvimento, não afeta apenas a Grécia, mas todos os outros Estados. Também voltando ao histórico, no processo de integração da Grécia na Comunidade Económica Europeia, houve, obviamente, a distribuição de fundos comunitários como para todos os países. Aliás, a Grécia foi uma opositora à entrada da Espanha e de Portugal, com o receio de que houvesse ali uma canibalização daquilo que eram os fundos que chegavam à Grécia. Foram anos de crescimento da Grécia, como foram anos para todos os países que na fase inicial entraram para o projeto. Aquilo, no fundo, que estou a perguntar é um plano de crescimento da Europa para a Grécia que seja concretizado por este governo é uma oportunidade perdida para pôr a Grécia a crescer. Podemos ver outra vez o dinheiro que sai da Europa para a Grécia a ser mal utilizado. No caso grego. Portanto, No caso grego, claro. Esperemos que não. Esperemos que não. E garantias disso? Não temos garantias. Não temos garantias nenhumas. Temos a garantia que o projeto europeu é um projeto comum e que há tratados e que, no fundo, há compromissos que resultam dos tratados e que os compromissos que resultam dos tratados são compromissos solidários. Mas há esta incerteza. Mas nós também conseguimos perceber que a dimensão grega no espaço europeu é uma dimensão pequena, apesar de tudo. Ou seja, o esforço europeu em manter este projeto vivo depende de todos, por igual, o que quer significar que pode até haver um esforço inicial da concentração das medidas na Grécia, mas o que é facto é que os outros Estados também têm que beneficiar, e os Estados, mesmo Portugal, vai beneficiar destas medidas. E nós não nos podemos esquecer que estas decisões que são tomadas são decisões que são tomadas por unanimidade, e, portanto, todos os Estados têm que estar suficientemente confortáveis na tomada destas decisões. E eu não acredito que, no meio deste processo, os outros Estados, os Estados terceiros, enfim, há o problema grego, não façam também exigências. E, portanto, é neste quadro que o acordo também é feito. Portugal deve aproveitar, de facto, a oportunidade que a Grécia abre, com condições menos exigentes e com esta mão que provavelmente a Europa lhe vai dar, deve aproveitar também para conseguir aqui outro tipo de apoio da Europa que não teve até agora. Sem dúvida, sem dúvida. E se o governo português não fizer isso, está a perder uma oportunidade única, porque é uma oportunidade coletiva. Quando nós falamos num esforço da União em resolver o problema grego, é um esforço em dois sentidos. É um esforço de canalizar fundos para a Grécia, mas um esforço líquido também dessa canalização de fundos ter contrapartidas para os Estados que estão envolvidos neste processo. É um processo coletivo. Este é um processo coletivo. E em última instância, o que está em causa é o projeto europeu, é o sucesso do projeto europeu. Porque se não houver este aspecto positivo de parte a parte, vamos estar daqui a poucos meses exatamente na mesma situação. Com efeitos que não são notórios só na Grécia daqui a 4 meses, mas que já se vão fazendo sentir a nível interno em alguns dos Estados-membros. Por exemplo, na Dinamarca, um partido de extrema-direita e eurocético é agora a segunda força política. Não é só no não à austeridade que estamos a assistir à escalada do extremismo, também é no não à solidariedade que os eurocéticos estão a manifestar. São feridas profundas que se abrem na Europa agora.
Sim, do ponto de vista político, mas nós também temos que perceber que um eurocético, mesmo numa componente partidária, por questionar muito o projeto, pode contribuir para o reforço. Muitas vezes o que nós percebemos na história dos vários partidos e, enfim, por toda a Europa, é que o excesso de dogmatismo pelo projeto europeu põe em crise o projeto europeu e, portanto, o ceticismo põe interrogações e, portanto, é mais construtivo do que uma visão dogmática da Europa. Portanto, eu até vejo isso de um ponto de vista positivo. No caso dinamarquês, até vejo isso do ponto de vista positivo. Agora, é preciso que as instituições europeias estejam atentas e que ativamente contribuam para esta união, porque, mais uma vez, se voltamos àquela estaca pré-austeridade, em que os Estados tinham que basicamente aprender a nadar e a resolver os seus próprios problemas, sem a solidariedade europeia, então a crise vai agravar-se. Quanto a Portugal, muitos questionam se Portugal resiste a uma saída da Grécia do euro, apesar dos cofres já estarem mais cheios. A questão coloca-se assim. Evidentemente que a questão dos cofres cheios é um problema de tesouraria, apenas. Esta ideia de que o Portugal tem os cofres cheios até ao final do ano é um problema que pode cumprir os compromissos assumidos até ao final do ano, nada mais. E tesouraria não significa nada, só significa que aguenta à tona d'água. Portugal tem consciência, o governo português, como qualquer governo europeu, tem perfeita consciência de que a saída da Grécia provoca danos. Sem dúvida. E não é só danos para cada um dos Estados ou para a economia interna de cada um dos Estados, evidentemente que afeta o PIB e, portanto, isto terá influência, mas é influência para o coletivo. E, portanto, há esta consciência, e eu não estou a colocar isto, evidentemente, que um governo europeu, como o governo português, tem de tentar arranjar um plano para as saídas que possam existir. Mas o plano é sempre temporário. E quando nós falamos de um plano a um ano, já estamos a falar de um período de tempo que é razoável. Não é possível estabelecer planos muito mais extensos, porque nós estamos a falar de compromissos e estamos a falar de um pressuposto que o PIB evolui de uma determinada forma e que a despesa é realizada e as receitas estão assumidas em função do PIB. Portanto, o que quer significar que nós não conseguimos pensar que a saída do governo, a saída da Grécia possa ser suportada pelos Estados para além do ano. Portanto, é isso que temos que perceber. Interessa também frisar o seguinte: o projeto europeu é um projeto muito válido e os Estados, quando entraram no projeto europeu, entraram no pressuposto que não era preciso uma estratégia de saída. E o que nós estamos a ver é que, provavelmente, no dia seguinte, as instituições europeias vão ter que estar preocupadas na construção de uma estratégia de saída única. Mas acreditar ou incluir uma estratégia de saída do euro não é fragilizar em si a moeda? Não, porque nós temos outros espaços monetários e económicos que têm estratégias de saída e são estratégias de saída que constroem um sistema de indemnizações e de compensações a cada um dos Estados. E está demonstrado que a não existência desta estratégia de saída coloca tudo numa incerteza e nós estamos há semanas sem o desfecho. Enfim, o desfecho estará à vista, mas estamos há semanas a discutir e as próprias instituições, há um desgaste próprio deste processo negocial que podia ser evitado com uma estratégia de saída. No fundo, apresenta-se o menu da estratégia de saída, como outros espaços têm, não a Europa, porque a Europa, no fundo, há esta crença positiva de que correrá tudo bem, mas o que é facto é que a estratégia de saída conforta as partes. Conforta e atribui consequências-chave e tenta acantonar danos eventuais. A falta da estratégia de saída, nós não conseguimos antever em qualquer Estado, não é só no Estado português, não conseguimos antever, para além do ano, o que é que irá acontecer, qual é que é o reflexo direto. Guilherme, muito obrigada pelo comentário. Guilherme de Oliveira Martins, o comentário no Hora Económico. A Grécia, depois de mais um Eurogrupo sem acordo, no sábado volta a haver reunião dos líderes. Angela Merkel promete uma solução para a Grécia antes da abertura dos mercados na segunda-feira.